E aí, vamos colocar alguns dos meus autores favoritos à prova? Oi gente, aqui é a Raíssa e no vlog de hoje eu vou testar livros dos meus autores favoritos. Tem alguns autores aqui que tem muito tempo que eu não leio nada e que eu fiquei com vontade será que todos os livros dos meus autores favoritos vão funcionar comigo? E a gente vai descobrir isso hoje. Então eu vou mostrar pra vocês qual é o TBR desse vlog. O primeiro deles, que é um livro que inspirou este vlog, é O Coletor de Espíritos, do Rafael Dracon. Rafael Dracon, gente, pra quem não conhece, é um autor nacional de fantasia. Ele é autor de uma das minhas séries favoritas da vida, que é Dragões de Éter. Tem vídeo com spoiler e sem spoiler sobre os 4 livros dessa série aqui no canal. Eu vou deixar a playlist do projeto de leitura que eu fiz na época Desbravando Nova Éter nos cards pra quem quiser assistir. E vai lá nos vídeos, se você lê por indicação minha, vai lá nos vídeos comentar, tá? Eu fico muito feliz que vira e mexe aparece alguém que leu Dragões de Éter porque eu indiquei. Às vezes aparece algum fã de Dragões de Éter lá perdido, que vem comentar nos vídeos. Então eu fico muito feliz de ver que tem gente que tá lendo Dragões de Éter, né, os livros do Rafael Dracon, por indicação minha. Dele eu também já li a trilogia Legado Ranger, gosto bem mais de Dragões de Éter, tá? Mas aí eu tava com vontade de ler outras coisas do autor. E assim, o Rafael também é roteirista, pra quem não sabe, ele e a Carolina Munhoz, a esposa dele, foi quem teve a ideia da série Cidade Invisível. Eles escreveram o roteiro de O Escolhido, então são coisas que eu gostei muito. Então assim, eu já percebi que eu gosto muito das coisas que o autor ou escreve ou participa, né? E aí eu tava com saudade de ler livro dele, né? Tem muito tempo que, inclusive, ele não lança livro novo, né? O último foi Estandartes de Neva, o 4º livro de Dragões de Éter. E aí ele tinha publicado já há bastante tempo, quando ele ainda estava na Fantástica Rocco, O Coletor de Espíritos. E aí eu fiquei com vontade de ler. E aí eu olhei para esse livro e falei, e se eu fizer isso com outros autores? E aí nasceu a ideia deste vlog. Então a ideia é ler esse livro para esse vlog. Sinto que comecei a derreter com calor, tá? Mas vocês relevem. E aí, da Cassandra Clare, uma das minhas autoras favoritas da vida, né? Tem aqui, ó, os livros dela aqui, né? Alguns anos atrás, quando eu comecei o canal, eu resolvi voltar um pouco e reler, né, as Crônicas dos Caçadores de Sombras. Só que aí agora tem livros que eu já reli, tem um último livro só pra reler, que é A Dama da Meia-Noite, mas como essa série dos Caçadores de Sombras eu já gosto bastante, eu achei que seria interessante testar com o novo livro dela, que é O Portador de Espadas. Quer dizer, desculpa, O Portador da Espada, que começa uma nova série de fantasia dela. Essa não tem nada a ver com o universo dos Caçadores de Sombra. Achei que seria melhor testar essa autora por aqui. E aí, agora, tem 2 autores que eu li só uma série de cada um deles. Um é uma trilogia, o outro é uma duologia, mas já se tornaram séries queridinhas da vida. E eu decidi colocar eles também nesse vídeo para poder testar. O primeiro deles é a N.K. Jemisin. Eu li a trilogia da Terra Partida, tem resenha dos 3 livros aqui no canal. E aí eu tinha um outro livro dela aqui pra poder ler, que é Nós Somos a Cidade, que é uma duologia, tá? Mas eu tenho só o primeiro volume aqui e vou testar só ele por enquanto nesse vlog. Tem outras histórias da autora que eu quero ler também. Tem uma série dela que parece que é inspirada no Egito Antigo, mas como eu já tinha Nós Somos a Cidade aqui, ele já estava mofando na minha estante, não mofando literalmente, tá, gente? Maneira de falar. Decidi colocar aqui. Eu li a trilogia da Terra Partida e eu fiquei encantada, então vamos ver se essa duologia funciona comigo, mas aqui de novo vai só o primeiro livro, tá, gente? E aí, o outro autor que eu li, só nesse caso uma duologia, e eu quero testar, é o Michael Crichton, autor de Jurassic Park. Dele eu tenho aqui Dentes de Dragão, que eu peguei de troca no Scooby, esse livro. Já tem um tempinho que esse livro foi publicado aqui no Brasil. Tem um outro livro dele que eu quero ler, e que foi publicado aqui há milhares de anos atrás, e que eu descobri que era um livro dele por conta de uma adaptação de um filme que eu assisti, chama Linha do Tempo. Nenhuma editora nunca... E eu descobri que existe esse livro, que esse livro já chegou a ser publicado aqui no Brasil, procurando pela internet, mas esse livro nunca mais foi publicado aqui, tá? Eu, pelo menos, não achei, tá? E ele tem também o Enigma de Andrômeda. Mas aí, esse daqui parece que é numa pegada mais... não parecida com Jurassic Park, mas fala aí de
Dinossauros também, porque... Só que no Velho Oeste, tá? De quando uma cabeça de um dinossauro é achada, eu acho que é isso. Tem paleontólogos, eu acho, como protagonistas, se eu não me engano, do que eu lembro de muitos anos atrás, que eu li a sinopse, e eu sou alucinada com Jurassic Park, gente, mas eu nunca li mais nada do autor, embora tenha muita vontade. Então vamos testar com Dentes de Dragão. E aí, nos próximos takes, vocês vão ouvir aí as minhas opiniões sobre cada um desses livros. Gente, eu tô na página 154 de O Portador da Espada. E assim, tem escrito aqui, ó, série de fantasia épica de Cassandra Clare. Até o momento não vi o épico, tá? Eu acho que é uma fantasia adulta dela. O épico até agora realmente não apareceu. Estou aguardando um momento em que isso aqui, né, o épico vai chegar. Porque até agora, tá, eu li pouco, né? É um livro que tem... Ai, que medo de ver spoilers. 584 páginas, então assim... E eu já saquei que o desenvolvimento vai ser um pouco mais lento mesmo. Então assim, não dá pra eu esperar ter o épico logo aqui. A questão é que o desenvolvimento deste mundo aqui pela autora ainda tá um pouco mais lento. Até o momento, o que ela diz na sinopse que tem aqui na orelha do livro ainda não aconteceu. Então a gente ainda tá vendo como que esse reino aí funciona. Né? As interações do Kel com o Connor e com outros amigos dele ali, eles vivendo na corte. Até o momento a gente tá acompanhando isso. Eles vivendo na corte, tá vendo a Lynn, que é a outra protagonista desse livro também, no Saúde, não sei se é assim que se pronuncia, porque não tem guia de pronúncia. A gente tá vendo ela ali, né, ela trabalhando como médico, e até o momento é isso que a gente tem. Tá, é muito pouco ainda pra eu poder falar isso. Mas a impressão que tá me dando é que vai ser um pouco, pelo menos esse livro, vai ser um pouco mais lento, né? Porque, assim, eu tô acostumada com a Cassandra Clare escrevendo para jovens, né? Mesmo em Cidade dos Ossos, que é lá o primeiro livro dela, que ela tá também explicando o mundo dela, né? Tanto que, por mais que na cronologia dos livros não é o primeiro livro, é o que a gente recomenda ler, porque foi também o primeiro publicado, ela constrói aquele mundo, mas ela faz isso de uma maneira bem mais rápida. Aqui ela tá tomando um tempo maior, né, para escrever, para explicar. Eu não sei quantos livros vão ter essa série, mas não sei se é uma trilogia de repente, não sei se depois ela vai fazer o que ela fez com a primeira trilogia, né, Os Instrumentos Mortais, que ela decidiu expandir. Mas até o momento ela tá dando para ver que ela tá tendo uma construção mais lenta mesmo do mundo dela. O prólogo é um pouquinho mais lento do que o resto das coisas. Ele foi difícil passar por ele, mas depois que eu passei por ele, eu consegui desenvolver melhor. Agora eu já tô gostando bem mais. Eu acho que é uma escrita que tá um pouco diferente, né? Ela escrevendo para jovens, ela é bem mais rápida, ela é bem mais sarcástica, embora aqui tenha algumas piadinhas, né? A gente não tem aqui tantas sacadas como a gente tem os Instrumentos Mortais, mas tem isso também, então dá para identificar algumas coisas, mas dá para ver que talvez ela esteja um pouco mais contida, escrevendo uma fantasia adulta, mas ao mesmo tempo é a escrita dela, então tá bem boa. Tô curtindo bastante até o momento. Eu concluí O Portador da Espada, da Cassandra Clare. E assim, eu acho que eu tenho uma mistura de sentimentos com esse livro. Porque assim, eu gostei, tá? Mas ao mesmo tempo, eu acho que nesse primeiro livro, pelo menos, o livro prometeu demais e cumpriu muito pouco. Tá certo que em certas coisas não dá pra gente confiar, tipo isso que tá escrito aqui. Série de fantasia épica de Cassandra Clare. O épico aqui ainda não veio, tá? Ainda não veio. Tá, tem quase uma outra história à parte, que são os começos de capítulo, tá? Que contam a história dos Ascar, tá? Que é um povo que tem aqui, que vive dentro da cidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que é Castellane, né? Que é o reino. Aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Aqui tem o Saúde, que é onde os Ascar vivem, tá? Quando eles estão em Castellane, né, que é durante o dia, eles precisam ser identificados. Então, eles podem usar só roupa cinza e eles precisam voltar para o Saúde antes de anoitecer. E eles não podem sair de lá durante a noite. E aí, no Saúde, eles podem usar as cores que eles quiserem. Mas aqui fica claro que eles são um povo que está sem pátria.
Aqui, esses pequenos trechos que eu mostrei para vocês, que é quase uma história à parte, vai contar a história desse povo. Então, a rainha deles, que hoje eles têm como deusa, né, ela, que é a Hadassa, ela se sacrificou numa batalha contra os feiticeiros reis. E aí, como consequência, o país onde os Ascar viviam, que era Arã, acabou destruído e nada cresce ali. E aí eles foram se espalhando pelo mundo. E aí eles são um povo sem pátria, né? Eles vivem em várias partes. Eles têm essa história de que eles têm o país de origem deles, né? Quase como aqui uma terra prometida, que eles acreditam que um dia eles vão voltar para lá. Mas eles vivem aí nesses locais. E aí a gente tem os 3 protagonistas desse livro, são o Kel, que é o portador da espada. E o que é o portador da espada? E tem o príncipe Connor, que também é um protagonista. Portador da espada, a função do portador da espada aqui é assumir a função desse príncipe. Ele usa um medalhão para que as pessoas não reconheçam ele, para que em situações que a vida do príncipe esteja ameaçada ou que tenha ali alguma ameaça, né? A gente tem, o nosso serviço de inteligência falou que vão tentar fazer um ataque contra o príncipe no pronunciamento de hoje. Ele vai e faz no lugar do príncipe, com um medalhão que ninguém reconhece ele, todo mundo acha que ele é o príncipe. E aí, quando ele não está fazendo isso, né, ele é apresentado ali como príncipe, primo do príncipe. Além disso, o Kel faz um juramento que ele precisa ser o escudo do príncipe. Ele precisa proteger o príncipe, mesmo quando ele não esteja assumindo essa função de tomar o lugar do príncipe. Então, o portador da espada, ele é um guarda-costas ali do príncipe. Só que a diferença é que ninguém sabe o que ele faz. É algo que é realmente para ser em segredo. E aí ele é apresentado como primo do príncipe. E aí, a gente logo de cara começa a perceber que tem algumas coisas estranhas nessa corte. O rei, que é o pai do príncipe, vive isolado numa torre lá e só prestando atenção nas coisas das estrelas, com um mentor, entre aspas, muito esquisitão. Aí o rei tem um conselheiro que é Ascar, tá? Que é sempre um conselheiro Ascar, historicamente, que é o tio da Lin. A Lin é médica, e aí o caminho desses, que é a outra protagonista desse livro, a terceira, o caminho desses 3 vai se cruzar quando a Lin é chamada para cuidar do Kel após ele sofrer um atentado. E ele nem estava caracterizado muito como príncipe, embora ele tenha passado ali por rituais para parecer um pouco com o príncipe, mesmo quando ele não está usando medalhão. Ele sofre um atentado porque ele estava usando a capa do príncipe num passeio na rua. E aí acharam que ele era o príncipe. E aí ele sofre um ataque. E aí ele vai descobrir algumas coisas ali da vida desse príncipe, que é um tanto quanto imaturo. Além disso, ele vai descobrir que tem alguém que quer, né, tramóias aí acontecendo para que a casa desse príncipe caia. Então a gente tem algumas tramas aqui principais rodando nesse livro, né? Essa questão de quem que quer que essa casa Aurelian caia. E a gente tem aqui também um rei dos ladrões que manda ali no crime organizado, vamos dizer assim, da cidade, mas que meio que ele tá perdendo ali o controle do que tá acontecendo. Ele vai acabar sendo importante aqui para o desenvolvimento dessa trama. Inclusive, a descrição desse rei dos ladrões me lembrou muito a descrição de Cas Brecker de Six of Crows e Crooked Kingdom da Leigh Bardugo, né? E a Cassandra Clare e a Leigh Bardugo, né, junto com Sarah J. Maas e outras autoras aí, são amiguinhas e escrevem juntas, tá? O cara anda todo de preto, ele me lembrou, ele usa uma bengala. Pra ele parecer com o Cas, gente, só faltou ele usar luva, tá? E aí a gente tem também tem um líder dos Ascar lá no Saúde. O filho desse líder, ele foi banido por mexer com magia, porque a magia aqui também, esse é um mundo de fantasia, mas sem magia, tá? A magia que foi banida nesse duelo aí da Hadassa com
os feiticeiros reis, que também usavam magia, e como consequência, todas as criaturas e criações de magia sumiram. Então não tem dragão, não tem outras criaturas mágicas, não, sabe? Não tem nada. E aí a única magia, entre aspas, se dá pela medicina Ascar, que eles chamam aqui de gemataria, que eu entendi, né? Gema vem de, né, lapidação de pedra, né? Um termo utilizado aí referente a isso. Me corrijam aí se eu estiver errada, mas eu já vi em outros livros de fantasia usando aí essa associação. É associado a pedras, a cristais. Então a gente tem a magia nesse mundo que em livro de fantasia, gente, quando a magia sumiu ou quando teve alguma ruptura no mundo como a gente conhece, e aqui a gente tem um evento chamado de ruptura, eventualmente eu acho que algo vai ser recuperado ou eles vão tentar passar boa parte da história tentando descobrir por que essa ordem desse mundo foi quebrada. Aqui me parece que isso vai ser uma questão, embora ela não... Ela é construída nesse livro, mas ela não tem tanto destaque assim por conta das outras coisas que estão acontecendo aqui. A construção de mundo tem muita coisa rolando. Tem muita coisa rolando, mas aí eu gostei do livro, eu gostei da escrita dela, porque eu acho que a Cassandra Clare escreveu muito bem, mas não é o meu livro favorito dela. Eu gosto mais dela, até o momento, lendo só esse primeiro livro, eu gosto mais dela, até o momento, escrevendo para jovens. Eu achei até melhor desenvolvido as outras histórias que eu já li dela, do universo dos Caçadores de Sombras, por exemplo, né? Aqui, ela demora muito para desenvolver. A gente fica boa parte do começo do livro vendo o Conor em festas e o que eu junto com ele, vendo a Alinha atender. Tá certo que, assim, tem coisas ali que são pinceladas. Ela vai estar construindo essa linha narrativa que ela precisa. Só que demora muito, e aí no final começa a acontecer um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E quando acaba, é muito abrupto. Tá certo que assim, é o estilo da Cassandra Clare, tá? Ela precisa parar o livro dela de um jeito abrupto para que você crie interesse em ler, e ela conseguiu fazer isso com esse livro, tá? Eu fiquei interessada pela continuação. A questão é que eu achei que ficou muito lento no começo e muito rápido no final, sabe? Eu acho que poderia ter tido um desenvolvimento melhor aí. É claro, ela estava no começo construindo a personalidade desses três protagonistas. Mas outra coisa também que me chamou a atenção, que parece ser característica da Cassandra Clare em primeiras histórias, é o fato dos personagens dela serem todos muito teimosos, os protagonistas, e muito irritantes, com algumas poucas exceções. Bom, gente, dito isso, como esse é um vlog para testar meus autores favoritos, e Cassandra Clare é uma dessas, a luz piscou. Eu acho o seguinte, é uma série que tem bastante potencial, tá? Eu gostei do primeiro livro, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia pra ele. Eu acho que muito por conta disso, a escrita dela me prendeu, eu gosto muito do jeito que essa mulher escreve. Mas a história eu acho que ainda precisa ter um desenvolvimento melhor pra que isso me prenda, tá? Aí, depois que eu terminei esse livro, eu já comecei o próximo autor favorito, que é Rafael Dracon. Eu tava com uma saudade de ler este querido, que não publica livro desde o lançamento de Estandartes de Névoa, em 2020 ou 21, não sei. Então, o Rafael, pelo amor de Deus, tá? Ele tá publicando HQ como roteiro, né? Ele é roteirista lá nos Estados Unidos, né? Tá trabalhando no mercado cinematográfico, mas eu tô com saudade de ver este querido escrevendo, tá? E aí eu peguei Coletor de Espíritos para ler. Neste momento, eu estou na página 68, vou começar o capítulo 14, tá? Aqui, porque assim, eu já li 2 séries do Rafael Dracon. Dragões de Éter, que é a obra magna dele, é a minha história favorita, e Legado Ranger, que sai também pela Roku. Aqui, ele está escrevendo do jeito que ele escreve Dragões de Éter. Aqui a gente tá numa cidade, gente, que assim, ainda tá desenvolvendo, tá? Mas tem uma questão aqui envolvendo noites de chuva, terceiras noites de chuva, a capa até uma noite de chuva, e questões ali meio que místicas, tá? É uma cidade onde não chega tecnologia e já tá no presente, tá? Então, assim, meio que tem
ele cita que tem meio que como se fosse uma redoma em volta dessa cidade. Não chega a ter mesmo, pelo que eu tô entendendo aqui, mas é uma cidade onde essas coisas não chegaram, tá? Os filhos ficam ali sempre trabalhando em volta dos pais, não tem água encanada, não tem luz, sabe? Eletricidade não chegou. É uma cidade ali bem, já fica claro, mística, tá? Até o momento eu tô gostando da escrita dele, tá? E da história, assim, tá me prendendo. E é um livro curtinho, eu acho que eu vou ler super rápido. Só que eu tenho duas reclamações. Na verdade, algumas, tá? Todas envolvendo um personagem indígena que tem aqui. Esse livro, ele foi publicado, acho que em 2017. Isso, 2017. Então, não tem mais desculpa para o Rafael usar aqui o termo índio, o termo tribo que ele usa. E ele se refere a esse personagem indígena pelo nome poucas vezes, agora que ele começou a fazer isso. É sempre um índio, um índio, um índio, um índio, um índio. E ele sempre aparece nos contextos meio místico, assim. Me parece aqui, sabe, acho que tornou impessoal. Um índio, um índio. Você quer marcar com o seu personagem indígena? Fala que ele é, primeiro, usa o termo correto, porque esse livro é de 2017, usa o termo indígena, né? Fala o nome dele e, sei lá, se você faz uma pesquisa cuidadosa, quer atribuir um povo para ele, né? Tudo dentro do respeito, fala ali, né? O nome do povo dele. Não fica o índio, o índio, o índio, o índio. E aí, eu acabei de ler hoje, inclusive no meu horário de almoço, uma passagem em que esse indígena vai conversar com o protagonista do livro. E aí o protagonista do livro chama ele de Apache. E fica fazendo umas piadinhas. Primeiro que eu não gostei das piadinhas, não achei correto. Segundo que no Brasil, porque o nome da cidade é Vel Vale, é um nome de cidade, né, um nome em português. Então eu tô entendendo, ainda mais sendo um livro de autor nacional. Apache. Mesmo se o cara estiver chamando ele de Apache só para zoar. É desrespeito até com os Apaches. Tá? Então, isso me incomodou um pouco, tá? Na verdade, isso me incomodou bastante. Eu acho que cabe aí uma reedição desse livro em algum momento, trocando esses termos. Termo tribo, gente, não dá mais, tá? A antropologia não utiliza mais esse termo tribo. Eu entrei na faculdade em 2011, já falaram que não era pra gente usar isso. E desde antes disso já não se usava. Então, assim, né? Faltou aí um pouquinho de pesquisa, né? E o termo índio também, que, né, usa o termo indígena, tá? Se vocês querem saber um pouco mais de por que não se deve mais utilizar o termo índio, eu aconselho vocês a acompanharem criadores de conteúdo indígenas que falam sobre isso, tá? Você ir atrás da informação, porque ela está sim disponível, tá? Gente, eu concluí o Coletor de Espíritos, do Rafael Dracon. Ele é um livro curtinho, tá? Ele tem, de história mesmo, 264 páginas, tá? E é um livro que você lê super rápido, você devora. No take anterior, eu não sei exatamente, mas eu tenho memória de ter gravado um take falando sobre isso. Eu disse que ele usava alguns termos aqui com relação a um indígena que tem aqui que me incomodaram um pouco, tá? E eu mantenho essa posição, né? E também tem um uso aqui de algumas coisas que ele atribui como sendo indígenas. Eu fui pesquisar na internet e não achei. Pode ser que ele, sei lá, pegou alguma outra coisa e mudou o nome. Mas assim, eu acho que essas coisas, né, quando a gente vai tratar de algo que é cultural para outros grupos, né, a gente precisa ter um pouco de cuidado, tá? Ainda mais se tratando de livros nacionais, quando a gente for abordar povos indígenas e lendas de povos indígenas, a gente tem que pesquisar bastante e fazer aquilo de forma verdadeira. Não atribuir lendas, falar que é um povo, não falar o nome, sabe? Eu acho que faltou um pouco de cuidado aqui. No final tem uma nota que o Rafael disse que foi o primeiro livro que ele escreveu na vida, tipo, ou o segundo, se eu não me engano, e tem uma conexão aqui com Fio de Prata.
Então dá pra... Eu nunca li Fios de Prata, mas eu já vi a sinopse. Então dá pra perceber. Tá, não tem uma conexão direta, tá? Não chega a ser uma continuação. Mas um personagem de Fios de Prata é mencionado aqui. É o protagonista, se eu não me engano. E é só isso, tá? Esse livro dá pra ser lido separadamente, não precisa de ser lido Fios de Prata. Tanto que esse livro foi publicado até por uma outra editora. Fios de Prata hoje, que foi publicado pela Leia, tá dificílimo de encontrar. Então assim, tá, foi o segundo livro que ele escreveu. Na época que ele lançou Fios de Prata foi, tipo, há muitos anos atrás. Não tinha até tinha, mas assim, as pessoas não estavam tão ligadas nessa discussão, né, ainda estava se começando a construir isso de que, né, você precisa ter cuidado com as coisas, né, que você fala. E assim, tá, mas esse livro passou por revisão. Ele eu falei o ano, acho que no take anterior, ele é de 2017. Ou seja, né, 2017 a coisa já estava bem mais avançada do que quando ele escreveu. E se ele reviu esse texto, né, eu acho que isso, sinceramente, faltou um pouquinho de cuidado. Mas, dito isso, a história é muito boa, tá? É uma história que brinca ali com o realismo mágico, né? Tá ali entre, eu acho, a fantasia e o realismo mágico. É muito bom. O Rafael tá escrevendo aqui lindamente e acho que como todo livro do Rafael, eu terminei chorando. Aí depois que eu terminei Coletor de Espíritos, chega, né, Rafael Dracon e Cassandra Clare são autores que eu já leio há mais tempo, já li mais livros. E tem outros dois autores nesse vlog que eu li só poucos livros e já se tornaram queridinhos. E eu decidi colocá-los à prova, assim, pra ver se continua funcionando. Aí eu peguei Dentes de Dragão, do Michael Crichton. Eu tô nesse momento, gente, na página 80. Eu confesso que quando eu comecei esse livro eu tava com um pouco de receio, porque eu vi que a Tamiris do Resenhando Sonhos leu um livro dele que não é de Jurassic Park, que não gostou tanto assim, é o livro dele de piratas. Eu fiquei meio receosa. Até o momento eu tô achando esse livro bem divertido, assim. É o que eu tenho de opinião, por enquanto, para dar. Seguinte, terminei de ler Dentes de Dragão, do Michael Crichton. E olha, eu confesso que dos livros desse vlog, esse era o que eu mais estava com medo de não gostar. Porque Jurassic Park é um dos meus livros favoritos da vida, né? Eu comecei a gostar de Jurassic Park com os filmes, eu li os livros e amei. Então, assim, era um autor que eu tinha muita vontade de dar continuidade, né? Ler outras coisas, porque eu só li até então esse livro agora e os 2 primeiros livros de Jurassic Park, então eu tinha medo, né? De qual a primeira escolha aí que eu ia fazer depois de ter lido Jurassic Park, que é, assim, né? Pra mim, uma das grandes obras aí da cultura pop, né? Considerando livro, filme, animação, tudo, né? E aí eu fui ler esse livro e, sim, Jurassic Park continua sendo muito, mas muito melhor, tá? Aqui a gente tem paleontólogos como protagonistas também, mas é mais sobre uma pesquisa científica, tá? É um livro de aventura, mas eu acho que dos livros que eu li desse tipo, né, até que retratam a minha própria profissão, né, que eu sou arqueóloga, e não escavo dinossauros, aqui temos paleontólogos. Eu acho que desses livros que retratam, né, cientistas, mesmo esse tendo também um aspecto da aventura, eu acho que ele é o que faz isso melhor. Porque ele não vai beber da fantasia, ele vai realmente falar sobre ciência, e ele mostra também o cenário dos Estados Unidos na época na qual esse livro se passa. Os personagens aqui desse livro, alguns existiram, então assim, ele é uma ficção histórica, embora que o Michael Crichton faça a mesma coisa que o Bernard Cornwell faz dos livros dele. Ele tá retratando um período histórico, algumas pessoas aqui de fato existiram, né, esses 2 pesquisadores, o Cope e o Marsh, eles existiram de fato, eles eram rivais, mas a gente tem isso pela perspectiva de um outro protagonista que vai cruzar com esses 2 personagens e que é um personagem inteiramente inventado, né? E aqui também o autor vai falar um pouco sobre o extermínio indígena que aconteceu nos Estados Unidos nessa época, embora que ele não tome nenhum lado. Ele mostra, né, como que na época não se tinha pudor em falar em exterminar indígenas,
né? Então, acho que se você gosta desse tipo de coisa, se você gosta de paleontologia, esse é um livro que você vai gostar muito. Ele é uma biografia, mas ao mesmo tempo ele não é. É uma biografia romanceada, sabe? Com personagens fictícios. É igual os livros do Bernard Cornwell, sabe? Igual o Bernard Cornwell faz. Mas ao mesmo tempo, ele não é um livro que todo mundo vai gostar, tá? E eu acho que ele não é um livro para você começar a ler o autor. Para começar a ler o autor, realmente, Jurassic Park. Esse é um livro mais monótono, tá? Você tem que curtir o que tá acontecendo aqui para você poder conseguir entrar, porque boa parte do livro é só o personagem se ferrando. Mas também tem uma dose de aventura, então é bem legal. Mas enfim, eu gostei do livro, tá? Então foi uma agradável surpresa. Aí, já comecei o último livro para este vlog, que é Nós Somos da Cidade, da N.K. Jemisin. Eu estou na página, gente, nesse momento, 84. E eu tô um pouco apreensiva, tá? Porque os outros livros que eu li dela foi a trilogia da Terra Partida, que eu amei, se tornou instantaneamente uma das minhas histórias favoritas e colocou a N.K. Jemisin instantaneamente na minha lista de autores favoritos. E quem leu A Quinta Estação, e tem resenha dos 3 livros aqui do canal, sabe que ela escreve de um jeito pouco óbvio, tá? Ela desvia a nossa atenção o tempo todo. Muitas das vezes, em boa parte de A Quinta Estação, nada do que estava acontecendo ali estava fazendo sentido. Aqui ela, de certa forma, vai reproduzir essa fórmula, embora seja um livro muito diferente. Só que em A Quinta Estação, as coisas confusas do livro, a gente consegue perceber que aquilo ali tem um fundamento, que aquilo ali está estruturado dentro da história e que ela está só desviando a nossa atenção. Então, em algum momento, a gente percebe que ela vai explicar, tanto que dá para fazer teoria. Aqui, eu só tô achando até o momento esse livro fumaceira. O que é um livro fumaceira para mim? Sem pé nem cabeça, por mais que ela tente aqui explicar esse mundo, né, dessas pessoas que do nada esquecem quem são e incorporam o avatar da cidade, ou no distrito da cidade, aqui no caso, tem algumas coisas que acontecem que são do nada. Ela tira do bolso a impressão que dá, sabe? Ela vai explicando as regras desse mundo conforme as coisas vão acontecendo, o que não seria um problema. Mas eu tô achando o livro muito doido, eu não tô conseguindo até o momento me importar com nenhum desses personagens. E não é nem porque eu não entendi o que tá acontecendo, porque em A Quinta Estação a gente não entendia o que estava acontecendo e ela conseguiu criar um vínculo da gente com o personagem e dava para ver que aquilo ali ia se juntar de alguma forma e tava fazendo sentido. Aqui o livro só tá doido, tá? E eu tô achando a escrita dela também um pouco mais... Não pobre, porque eu acho que falar de escrita pobre pra N.K. Jemisin ia ser injusto. Mas, sabe, tá diferente. Embora ser diferente não seja um problema, mas me deixa um pouco apreensiva, porque aqui atrás tá escrito que o nome é Série Grandes Cidades, livro 1. E eu lembro que na época tinha conversa de que isso aqui seria uma série, ou ao menos uma trilogia. Eu já vi algumas pessoas que leram o segundo e parece que ela desistiu, tá? É só uma duologia. E as pessoas que leram parece que não gostaram do segundo livro, né? Pessoas das quais eu confio muito na opinião. Então me deixa um pouco apreensiva. Eu vou dar continuidade nesse livro, mas eu confesso pra vocês que tá um pouco difícil, mas eu tentarei, tá? Nos próximos takes aí eu falo pra vocês o que eu achei, se deu bom ou se desandou de vez, mas eu confesso que de todos os livros desse vlog, o que eu achei que menos ia desandar é esse aqui. Mas vamos ver, ainda é muito cedo para dizer, ainda tenho esperanças. Terminei Nós Somos a Cidade. E se vocês me falassem que o livro da N.K. Jemisin, desse vlog, seria o que eu menos gostei, eu não acreditaria, tá? Mas infelizmente foi isso mesmo. Isso daqui, de modo algum, funcionou comigo. Quando eu li A Quinta Estação, eu falei, nossa, essa mulher, né, a trilogia da Terra Partida como um todo, essa mulher arrasa, não tem como ela escrever um livro ruim. E realmente, aqui não é um livro ruim, tá? Não é isso. A questão é que eu achei fumaceira demais. Eu sei que a N.K. Jemisin escreve assim. A Quinta Estação, você não entende até chegar no último livro, tá? Mas é um não entender que faz sentido dentro da trama. Você vê que ela que aquele mundo, ele tem uma construção que faz sentido e que aquilo ali que você não está entendendo, você vai entender em algum momento. Você vê que tem um fio condutor
por trás, sabe? E você consegue bolar teorias. Aqui o livro só é doido. Tá? Aqui ela tá tentando escrever até de um jeito mais tradicional e colocando coisas doidas na trama. Então as coisas aqui elas acontecem do nada. Do nada. Tanto para os personagens como pra gente. E os personagens em nenhum momento eles acham isso que tá acontecendo com eles tem sentido. Eles só absorvem aquilo e tocam o barco. Gente, vocês viraram uma cidade. Vocês viraram um avatar de uma cidade. Como é que vocês não acham isso sem sentido? Aí eles começam a ver plumas, porque tem um inimigo tentando atacar Nova York aqui. E aí tem o avatar primário de Nova York e tem os outros 5 avatares de Nova York, que são Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island, que precisam acordar esse avatar, porque esse avatar, para salvar a cidade, ele ficou meio que suspenso. E aí, enquanto ele tá, né, assim, dormindo, a cidade está sendo atacada e esses outros avatares de cada distrito de Nova York têm que resolver esse problema, achar esse avatar e acordar ele. E aí começa a acontecer umas coisas, e aí eles conseguem ver essas coisas, que é meio que uma outra dimensão tentando suprimir a nossa dimensão. E aí, tipo assim, não tem regras. Algumas pessoas conseguem ver, algumas pessoas que não são esses avatares conseguem ver o que tá acontecendo, outras não conseguem. Eu achei muito sem pé na cabeça. No final, tem uma resolução que surge também do nada. Embora a autora tenha pincelado isso aqui, eu achei que surgiu do nada. Foi muito fácil resolver o problema. Tem algumas coisas importantes que a autora aborda aqui sobre diversidade. Tem personagem indígena, tem personagem queer, tem personagens negros, obviamente. Então ela tá falando aqui de diversidade, tem personagens amarelos. Então ela tá falando aqui de diversidade, ela traz discussões importantes pra trama, que são importantes da gente ficar atento, e que eu acho que é a parte mais consistente da história dela. Tá? Isso pra mim fez mais sentido do que o resto. Além de tudo, eu acho que assim, Nova York, eu nunca fui em Nova York, tá? A gente consome muitas coisas norte-americanas. Eu já vi vários filmes que se passam em Nova York. Mas mesmo assim, eu só assisto os filmes. Eu não sou uma entusiasta assim de Nova York, tipo esse pessoal que vê um filme e se apaixona por Nova York e quer ir pra Nova York. Aí vai pra Nova York, quer morar em Nova York. E aí sabe tudo de Nova York. Eu tenho um pouco de preguiça. Eu tenho um pouco de preguiça disso. Então, algumas coisas que ela citava aqui como características de Nova York, eu fiquei, mas minha filha, não consegui entender as referências que ela estava utilizando como características de Nova York, porque por mais que eu tenha consumido coisas de Nova York, que tem em Nova York, eu não sou tão entusiasta assim ao ponto de ficar reparando o que é característica de Nova York e o que não é. Além disso, a gente tem aqui, São Paulo aqui é uma cidade que nasceu primeiro. E aí o avatar de São Paulo vai pra Nova York pra ajudar. São Paulo é uma cidade brasileira. E tem umas coisas muito engraçadas. Tipo, tem um momento em que eles vão ajudar o avatar de Nova York com brigadeiro. Eles vão usar brigadeiro. Enquanto que tá certo que é um livro sobre Nova York. E aí a autora fala de todas as características de Nova York. E depois a gente tem Hong Kong aparecendo aqui também. Só que quando a autora vai falar de São Paulo, eu achei que faltou pesquisa, porque a única coisa que ela parece saber ou se preocupou em trazer para o livro dela sobre São Paulo, é que a gente tem brigadeiro e poluição. Tanto que o poder do São Paulo é fumar e soltar fumaça nos outros por conta da poluição de São Paulo. Nova York não é poluída, não? A única coisa... Então, assim, enquanto Nova York tem características mais positivas, São Paulo tem poluição. A única coisa, poluição é brigadeiro. Sério? Sério? Mesmo? A única coisa que ela se preocupou é falar que São Paulo é poluída. Não vou mentir, Mas foi a única coisa. A única coisa, tá certo que assim, tá fora ali de usar carnaval, por exemplo, né? São Paulo também tem carnaval assim, com o Rio, mas tá fora. Mas assim, aqui tá escrito que era série Grandes Cidades. Aparentemente era pra ser uma série. Mas a autora escreveu só 2 livros, tá? E eu já vi gente falando que o segundo livro... Pessoas que gostaram muito do primeiro livro falaram que o segundo não é tão bom assim. Eu acho que eu não vou dar continuidade, tá? Pode ser que em algum momento aconteça a mesma coisa que aconteceu com A Musa dos Pesadelos, que é a continuação de Um Estranho Sonhador. Eu decido a ler.
Mas por enquanto eu confesso que eu não tô com muita vontade, não, tá? Embora o conceito disso aqui é muito interessante, eu acho que a execução é que foi meio complicada. Não sei, eu acho que eu esperava um pouquinho mais da N.K. Jemisin. Vou ler outras coisas da autora, eu acho que aquela duologia dela sobre o Egito, que foi a primeira que ela publicou, e que também sai pela Morro Branco, eu acho que talvez vai funcionar melhor pra mim. Eu até gosto de fantasias urbanas, tá? Eu li algumas e funcionaram. Mas, ai, Nova York, Nova York, Nova York. Lá pelas tantas eu não aguentava mais, gente. Tava de saco cheio dos 5 distritos, dos avatares dos 5 distritos de Nova York e do avatar de Nova York, entendeu? Eu torcia para os capítulos em que São Paulo ia aparecer para me explicar o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo. Os avatares despertavam, começava a acontecer coisa esquisita. Eles em nenhum momento paravam para falar: caraca, de onde, por que isso tá acontecendo? Não, eles só tocam. Ah, não, você sabe quem você é. Você... Tá, mas se acontece uma coisa estranha com você, você vai só tocar o barco? Sem se questionar, sem parar algum momento para questionar o porquê que aquilo ali tá acontecendo? Porque eles não se perguntam o porquê. Mais pra frente na história que a autora vai explicar. Então, assim, não deu muito bom, não. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Me conta aqui embaixo nos comentários qual o seu autor favorito. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais, todos os links estão no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através deles, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Assiste os 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.